Obrigada pela presença de todos. Os seminários foram pensados para problematizar as questões LGBTI. Hoje, seminário com o João Nery, que é um escritor, a Maíra Viamonte, que ela é tradutora e autora do blog Transparência, e a Roberta Brandão, que é fotógrafa. Nosso tema de hoje é orientação sexual e identidade de gênero, problematizando as experiências. Boa tarde, meu nome é Roberta Brandão, atualmente fotógrafa, e começando assim, a minha apresentação, eu estou, que eu falo assim, que eu nesse momento assim, sou fotógrafa e estou trans. Depois eu explico. Sou fotógrafo e estou trans. E foi um processo, esse processo da identificação da identidade e tudo, foi um processo complexo, ainda é complexo, porque ainda tem muitas caixas para eu poder sair, né? É um processo de saída de caixas. Então, assim, antes mesmo da minha percepção de identidade, eu já me via dentro do conceito de bissexual. Então, quando a gente fala sobre transexualidade, eu não gosto nem dessa palavra. Agora, melhor? Então, eu não gosto nem dessa palavra transexualidade porque vem muito relacionado à sexualidade. E sexualidade, a gente sabe que é diferente. Sexualidade e gênero são duas coisas diferentes. Então, eu gosto da transgeneridade. E tirando isso, assim, algumas palavras vão ser difíceis porque eu tenho dislexia. Então, assim, eu me vejo como transgênero. Por quê? Entra uma questão também que foi muito complicada desde criança, que foi a questão da minha ambiguidade sexual. Ambiguidade. O meu caso assim, em muitos casos acontece de ambiguidade, é resolvido logo depois que a criança nasce. Eles vão lá, decidem o gênero da criança e vão lá e removem, né? O meu caso foi meio complicado, porque meus pais biológicos foram lá e resolveram pensar, não, nasceu meio diferente não, a gente não vai ficar com essa criança. Aí eu tive a oportunidade de ficar com meus pais que me adotaram, né? E a partir daí eles pensaram o seguinte, né? A gente não sabe como é que vai tratar essa questão, não vamos mexer em nada de cirurgia, a gente só vai escolher um gênero. Aí escolheu que eu seria menininho. Entendeu? Tinha que escolher entre menino e menina, né? Menininho. Mas depois comecei a entrar na puberdade, começou a ter os problemas, porque desde esse processo de construção, que eu gostava de meninos, entendeu? Aí me veio, então eu sou gay, entendeu? Aí eu gosto de meninos, então eu sou gay. Beleza, ok. Só que era um gay que menstruava, entendeu? Era aquela coisa assim, muito louca, entendeu? Era louca até pra mim. Aí depois começou um processo de tentar explicar isso para as pessoas, que eu desisti. Então, aí depois de um processo desse todo, eu falei assim, não. Então nesse caso, eu não me vejo conectada a essa figura masculina, porque até mesmo eu sempre tive aquela coisa meio andrógena, nossa, um homem de peito, nossa, não, peraí, esse homem de peito tem que ir no ginecologista, então peraí, quando é homem de peito, então é mulher, não, é aquilo, outro, não, mas tem identidade em nome masculino, mas como pode ser? E ficava aquela coisa toda, eu falei assim, então tá. Então eu comecei a decidir a sair dessas caixas e não me importar mais com essas coisas. E foi a partir daí que eu falei que eu passei da minha identidade, o nome masculino, o gênero masculino na identidade. Eu resolvi mudar. Eu resolvi falar assim, não. Eu tenho uma coisa que todas as mulheres têm, mas eu também tenho uma coisa que os homens têm. E eu pude escolher, né? Eu pude escolher
Eu gosto, né, desse universo feminino, eu gosto de tudo, né? Acho que seria interessante que todos os seres humanos nascessem vivos, né? Aí depois, a partir daí, que eles deveriam escolher, né? Acho que as coisas seriam muito mais simples. E aí resolvi. E aí entra essa coisa muito interessante, que desde esse processo as pessoas falam assim, antes eu fico assim, nossa, mas você é uma menina tão bonita, você é trans, você vai querer virar homem e tal. E era o contrário, aí, ou as pessoas falam assim, nossa, você é um homem tão bonito, você vai querer virar mulher. Aí assim, várias pessoas nessa dualidade, falam assim, nossa, eu estou no meio, né? Eu estou no meio disso tudo. E diante dessa coisa toda, foi um processo muito complexo. Eu falo que assim, eu estou transexual porque eu estou transgênero, porque eu fiz uma transição, de alguma forma foi feita uma transição. Porque dentro da cultura que foi imposta para mim, fui colocada assim, uma identidade de gênero masculina. Só que meu corpo não respondia dessa forma, entendeu? E meu corpo também respondia de outras formas. Então eu resolvi fazer essa transição. Então essa transição nesse momento, eu digo que eu estou transgênera, porque eu fiz essa transição e ainda continuo fazendo essa transição. Eu acredito que seja uma coisa infinita, entendeu? Vai até o momento da minha morte. E desde então foi aquela coisa, hein? Entrei numa faculdade, eu pensei assim, eu não vou me relacionar com ninguém, eu vou me afundar nos livros. Aí eu entrei para uma faculdade de física teórica. Aí depois que eu conheci essa questão do relacionamento, do amor, aquela coisa toda, eu falei, não, realmente essa coisa não é para mim, né? Mas até aí eu já tinha feito mestrado. Aí eu comecei a trabalhar, eu nunca trabalhei na área, na verdade dei aula uns 2 anos, mas não deu muito certo, porque os alunos ficavam perguntando, você é homem ou mulher? Aí eu falei assim, caraca, como é que eu vou explicar? Ou pode ser que eu seja os dois ou nenhum dos dois, né? Então, dentro dessa problemática toda, eu comecei a trabalhar na área de gestão, fiz uns cursos aí, fiz pós-graduação e comecei a trabalhar com gestão e vi que realmente também não era a minha área, porque eu gosto muito de arte, gosto muito disso. Fui cair para fotografia. A fotografia foi um relaxamento para mim, foi aquele momento assim que eu me via, que eu me conectava comigo mesma, né? Eu tinha essa questão da percepção. E eu comecei por um hobby que foi me apaixonando. E hoje eu digo assim que, até mesmo eu estava conversando com uma amiga, que é a questão de você, assim, que no final das contas a felicidade, como você se vê, como você se enxerga e o que você faz é muito melhor do que uma aparência, alguma coisa que a sociedade cria essa, não fala nem normalidade, normatividade, né? Aquela imposição. E eu estou fora desses contextos, entendeu? Eu poderia manter essa questão de manter dentro das pesquisas. Isso não começa, não continua nas pesquisas. Tem amigos meus que ficam, estava até conversando hoje mais cedo, eu recebendo assim, vamos dizer assim, algumas cantadas de pesquisadores falando assim, Roberta, volta, pelo amor de Deus. E eu falei assim, não quero. Não quero porque aquilo ali foi um momento de fuga, entendeu? Então aquele momento de fuga para mim não existe, porque agora eu estou fora das caixas, eu não preciso me esconder, não preciso mais me esconder atrás dos livros. E dentro disso aí, eu não estou ganhando tanto quanto eu estava ganhando anteriormente, mas eu estou feliz, sabe? Aquele peso que você tira das costas, aquela coisa que muita gente sente, aquele peso assim. Então esse processo da reconstrução de identidade é um processo longo, mas é recompensante, entendeu? Tem aquela música daquela menina, né? Importante é ser você, né? Então e é isso. Eu já atingi uns 30 minutos. Então tudo bem. Eu falo um pouquinho rápido. E foi. E depois quando eu comecei a entrar na fotografia, aos poucos eu comecei a me reconectar comigo mesmo.
Aí vai além da questão de identidade. Então eu comecei, foi um processo longo, é um processo longo, fora dessas cobranças assim, não, agora você é uma mulher, você tem as regras da mulher, aquela coisa toda. Não, peraí, antes eu tinha, né? Eu sofria também com isso, entendeu? Só a diferença é que, por exemplo, antes eu usava uma calça jeans, uma blusa, o pessoal era cabelo curto, mas eu ia no médico, no ginecologista da mesma forma. A diferença é, não, mas agora você, como mulher, você tem que seguir certos padrões, não pode chegar tarde em casa, não pode fazer isso. Assim, qual é a diferença? Se eu for assim, não, porque a mulher, mas isso, aquilo outro, assim, mas, gente, se eu estou saindo das caixas, eu tenho que sair de todas as caixas. E a arte me proporcionou isso. Ser um processo de libertação. E aí eu comecei a escrever, voltei a escrever, voltei a criar, voltei a rabiscar. Eu ainda não sou, assim, eu não tenho a mão de desenho, mas comecei a trabalhar muito com designer, criando conceitos, rabisco, essas coisas assim que muita gente que está na área assim, até começou com, poxa, tem potencial. E é interessante ver esse potencial. E dentro de toda essa problemática, né, que eu estou falando assim do lado bom, né? Que eu acredito que é isso, porque acontece muito com travestis e transexuais, travestis e gêneros, que depois até mesmo que até antes dessa mesa que eu achava que havia uma diferença entre travestis, transexuais e transgêneros e crossdresser e qualquer outra transformistas. Eu achava que tinha essa coisa toda. Depois, conversando com a amiga Maíra, e ela publicou uma coisa e falou assim: Roberta, não é bem assim não, dá uma olhada aí, repensa esses conceitos. E aí comecei a rever meus conceitos realmente. Todos estão no processo de busca de sua identidade. Então não tem muita diferença. Se a forma que você se veste ou da forma que você se encontra, né, ou que você busca, é tudo um processo de descoberta. Então, um processo de mudança. Você de alguma forma está mudando sua identidade. Ou, por exemplo, que muito acontece, ou daquela forma metódica que tem muitos homens ou mulheres que vêm de famílias muito tradicionais, que tem que manter aquela linha tradicional, aquela coisa chata, monótona, e a pessoa vai lá e sai daquele meio, aí já encontra uma barreira do preconceito. É a mesma coisa, você está saindo daquele processo e você está se transformando.